professora aprovado, aqui é a professora Inayara Bortoleto e vamos para mais uma resolução de Química do Enem. E essa questão é a questão do Enem de 2017. Alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para a obtenção de água potável a partir da água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo 2 compartimentos separados por uma membrana semipermeável. Um deles coloca-se água salgada e no outro água potável. A aplicação acontece com processo mecânico, no sentido que faz a água fluir de um compartimento para outro. E o movimento das moléculas através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Para que ocorra esse processo, é necessário que os resultantes das pressões osmóticas e mecânicas apresentem. Então vamos lá, vamos entender primeiro, o que é essa osmose reversa. Então ele está explicando aqui que ele vai ter uma coisinha chamada de membrana, semipermeável, beleza? Ele tem a membrana semipermeável. De um lado, ele vai ter a água salgada e do outro lado ele vai ter a água potável, tá? E ele tá falando para nós aqui também que vai acontecer o seguinte, vai passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Como que a gente sabe isso? Porque ele é a osmose reversa. Reversa, tá? Então, osmose reversa vai passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, Então, o processo vai ser esse caminho aqui, esse desenho. Beleza, mas ele tá falando da pressão osmótica. Essa pressão, ela sempre tá sobre a concentração maior, sobre o meio com maior concentração. E o meio com maior concentração é a água salgada. Então, a pressão, ela está aqui, tá? Então, nós temos a pressão, nesse caso, ele diz que é a mecânica e a osmótica, tá? Então, o que significa, gente? Vamos analisar. Nós temos, nesse caso, sentidos opostos. Então, observe, que está indo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado e do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, eu tenho sentidos opostos. Outra coisa que a gente pode concluir aqui, que a pressão mecânica, ela é uma pressão com maior intensidade do que a pressão osmótica. Então, a pressão mecânica, ela é maior, ela é com maior intensidade do que a outra pressão. Tá? Então, nós sabemos ali que ela tem maior intensidade. Então, agora vamos analisar as alternativas. Acontece no mesmo sentido? Não. E a mesma intensidade? Não. Sentidos opostos e mesma intensidade? Então, em sentidos opostos, ok, mas não tem a mesma intensidade. A pressão osmótica tem intensidade menor do que a pressão mecânica. Sentidos opostos e maior intensidade da pressão osmótica? Não. Mesmo sentido, não são o mesmo sentido. Sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica? Sim. Então, aqui, nesse caso, a osmose reversa, eles utilizam para dessalinizar, por exemplo, a água do mar. Lá nos Emirados Árabes, eles já utilizam esse processo para obter a água potável, Então, é um processo onde eles têm a concentração passando do meio mais concentrado para o meio menos concentrado através de uma membrana semipermeável, onde nós temos uma pressão mecânica e uma pressão osmótica agindo, tá? E essa pressão mecânica, ela tem intensidade maior do que a pressão osmótica. Um forte abraço, até a nossa próxima resolução. Tchau, tchau.